No cenário político e religioso brasileiro, há figuras que não passam despercebidas. Entre essas, o pastor Silas Malafaia se destaca não apenas pelo seu ativismo religioso, mas também por sua postura política agressiva e sua presença constante nas redes sociais. No entanto, algo curioso aconteceu nas últimas semanas. Silas Malafaia, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e uma das vozes mais notórias do bolsonarismo, simplesmente desapareceu das redes sociais. Sim, você leu certo. O homem que parecia estar sempre em todos os lugares e com opiniões sobre tudo, sumiu do radar digital por aproximadamente 2 semanas. E esse sumiço não passou em branco, gerando uma onda de especulações sobre o que teria motivado esse afastamento temporário. Antes de mais nada, vale lembrar que a última vez em que Malafaia apareceu publicamente foi para criticar duramente o presidente Lula, especificamente em relação ao episódio da operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em confrontos violentos e mortes. Como era de se esperar, Malafaia usou sua plataforma para alfinetar o governo petista, mas, surpreendentemente, de uma maneira mais comedida do que o habitual. Em comparação com os gritos inflamados que o caracterizavam, a crítica de Malafaia estava mais contida, mais educada. Essa mudança na forma de se expressar não passou despercebida pelos seus seguidores e adversários políticos. Para muitos no círculo bolsonarista, essa postura mais moderada foi algo inesperado e difícil de entender. Afinal, Malafaia sempre foi conhecido por seu discurso agressivo e polarizado, algo que na prática alimentava a retórica da direita mais radical. O burburinho começou a tomar forma quando Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um comentário incendiário. Ele sugeriu que Malafaia estava tentando se colocar como o candidato do bolsonarismo para as eleições presidenciais de 2025. Segundo Eduardo, o pastor estaria tentando pegar carona na popularidade do ex-presidente e buscar uma candidatura própria. Malafaia, claro, negou veementemente as acusações. Em uma de suas aparições, o pastor se apressou em desmentir os rumores, alegando que isso não passava de especulação e não tinha nenhuma base real. Contudo, logo após o episódio, algo mudou. Malafaia passou a se destacar como um dos principais críticos de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal STF, intensificando suas críticas nas redes sociais. Mas o jogo político, como sempre, é dinâmico e cheio de reviravoltas. A partir daí, as coisas começaram a se complicar para o pastor. Eduardo Bolsonaro, em um movimento mais agressivo, começou a articular sanções contra os ministros do STF, buscando uma forma de coagir e pressionar os magistrados para que as acusações contra Bolsonaro fossem rejeitadas. Nesse momento, Malafaia se viu uma situação delicada. No início, criticou a atitude de Eduardo chamando-a de um tarifaço político. Porém, de forma contraditória, logo depois elogiou as sanções contra o STF, chegando até a brincar com a Lei Magnífica de Alexandre de Moraes, usando de ironia e provocação. A situação de Malafaia começou a se tornar ainda mais nebulosa quando vazaram mensagens de seu celular sugerindo que ele não estava apenas se posicionando contra o STF nas redes sociais, mas também incentivando, por meio de mensagens privadas no WhatsApp, os ataques contra os ministros do Supremo. A situação se tornou mais tensa quando o Ministério Público iniciou uma investigação sobre o caso, o que resultou em uma operação de busca e apreensão contra Malafaia. Ele passou a ser investigado por coação no curso do processo judicial, algo que rapidamente escalou e piorou sua imagem pública. Após essa operação, Malafaia praticamente desapareceu das redes sociais. Embora ele ainda tenha tocado em alguns temas, incluindo suas críticas a Alexandre de Moraes, o tom foi diferente. Ele se mostrava visivelmente mais retraído, quase como se estivesse em pânico com a situação. Em seus últimos vídeos, o pastor chegou até a fazer um apelo emocionado, implorando que lhe devolvessem o passaporte, que havia sido apreendido pela justiça como parte da investigação. Malafaia tentou transformar essa apreensão em uma questão de liberdade religiosa, alegando que precisava viajar para os Estados Unidos para realizar eventos religiosos, como missas e orações. Porém, esse argumento não colou. A tentativa de pintar a situação como uma censura religiosa, quando na realidade estava ligada a uma investigação judicial, foi amplamente descreditada. O ponto central da crise de Malafaia estava aparentemente em um caderno que ele alegava conter anotações bíblicas muito importantes. No entanto, após algum tempo, a versão dele mudou. O caderno, segundo o pastor,
não continha apenas anotações religiosas, mas também outros assuntos que ele preferia manter em segredo. Isso gerou ainda mais especulação, pois o temor de Malafaia de que o conteúdo do caderno pudesse ser revelado à imprensa ou à polícia parecia indicar que havia algo mais sério em jogo. O que estava contido naquele caderno seriam informações comprometedoras, seria um material criptografado. O mistério aumentava à medida que ele se escondia das câmeras e evitava discussões públicas sobre o caso. Em meio a essa crise, o nome de Malafaia continuou a aparecer nas manchetes, mas por razões bem diferentes das de antes. Ele foi alvo de uma investigação que o conectava um esquema de corrupção e coação. Um contexto político que, para muitos, parecia refletir uma verdadeira reviravolta no campo religioso e político do Brasil. Enquanto isso, outros eventos políticos também ganhavam destaque. Por exemplo, o governo Lula, em meio a uma bancada majoritariamente de direita, lutava para articular uma base aliada no Congresso Nacional. A situação política estava tensa, com uma maioria conservadora difícil de agradar e o governo precisando fazer concessões para aprovar suas pautas. O governo de Lula, portanto, precisava negociar constantemente, já que sua base não tinha a maioria absoluta. O Senado e a Câmara estavam dominados por partidos de direita, como o Projeto de Lei, o União Brasil, o PP e outros, o que dificultava ainda mais a governabilidade. Enquanto isso, figuras como o pastor Silas Malafaia, com suas alianças e sua postura política, surgiam como reflexos desse ambiente complexo e fragmentado. O jogo político, cheio de traições e acordos, se desenrolava nos bastidores, e Malafaia parecia estar no centro de muitas dessas discussões, com seu nome sendo constantemente levantado tanto para elogios quanto para críticas. O envolvimento de Malafaia com figuras do bolsonarismo e a sua postura cada vez mais contraditória serviam como um microcosmo do cenário político brasileiro de 2025. Entre especulações, investigações e declarações contraditórias, o pastor passava por um momento de desespero. Suas tentativas de se posicionar como uma figura forte dentro do bolsonarismo estavam sendo questionadas, enquanto ele lidava com as consequências de suas próprias palavras e ações. À medida que a política brasileira se aproximava de 2025, com suas complexas negociações e seu emaranhado de interesses, a figura de Silas Malafaia continuava sendo uma incógnita, tanto no campo religioso quanto no político. Seus próximos passos certamente teriam um impacto significativo nos desdobramentos dessa história ainda em curso.